seminários na Igreja Batista, nós íamos para seminários no Vinde Meninos, nós conhecemos vários materiais da PEC, tudo selecionado pela irmã Nadir, para que fosse adequado à nossa realidade, a uma igreja com cultos diários, com uma sequência não muito fixa, né, de crianças. E essa semente brotou, e essa semente tem dado fruto até o dia de hoje. Eu quero que ela fale, mas antes dela falar, nós vamos cantar. Nós somos a geração de Samuel, frutos já de uma semente plantada há muito tempo atrás. Feche os seus olhos. Eu faço parte de um novo tempo que está nascendo em minha nação. Eu sou um fruto que foi plantada há muito tempo atrás. Há muito tempo atrás, por meus irmãos. Você também faz parte. Canta com a gente, irmã Karina. É o branco de um novo tempo. É o cinza. Eu sou fruto de uma semente. Foi plantada há muito tempo atrás por meus irmãos. Mais uma vez eu faço parte de um novo tempo, de todo o seu coração. Eu faço parte. Diga, eu sou fruto de uma semente. A Karina também é, a pastora Karina também é. Nós somos fruto. Por meus irmãos. Erga as suas mãos dadas aos céus, a geração de Samuel. A geração de Samuel está se levantando em todo lugar. A geração de Samuel, a geração de Samuel está se levantando em todo lugar. Geração que depõe Saul, geração que depõe Saul, geração que unge Davi, geração que unge Davi, geração que depõe Saul, geração que depõe Saul, geração que unge Davi, geração que unge Davi, para um tempo de louvor. Agora você pode cantar com as suas palmas ao Senhor Jesus. Você faz parte de um novo tempo. Nós somos honrados, irmã Nadir, pela semente que a senhora plantou. Onde está a sua voz? Eu sou fruto de uma semente que foi plantada. Por meus irmãos, a geração de Samuel está se levantando em todo lugar. A geração de Samuel, onde ela está? Em todo lugar. A geração de Samuel, a geração de... Faz assim, ó. Está se levantando em todo lugar. Geração que depõe Saul, geração que depõe Saul, geração que unge, geração que unge Davi, geração que depõe Saul, geração que unge Davi, geração que unge
aplaudir bem forte o Senhor Jesus. Pra um tempo de louvor, mais forte as palmas que é pra Jesus. Lá no ar. Amém, irmãos. Podem sentar. Creio que aqui, nesta nova geração, poucos são os que me conhecem. Realmente, nós começamos em 1990. Creio que alguns ainda nem eram nascidas, não é? Estou vendo um grupo jovem. Mas eu vim para a Igreja da Graça. Vim num período da minha vida que eu tinha sofrido um grande abalo. E eu estava mudando tudo. Então, eu mudei, já era evangélica, mudei de igreja, mudei os filhos de colégio. Eu fiz uma mudança na minha vida. Claro que por divergências que a gente passa, eu não ia largar o Senhor, mas eu estava querendo um tempo. Eu estava querendo sentar e continuar ouvindo a palavra. Mas, com menos de 2 meses que eu estava frequentando a Igreja da Graça, lá na Praça da Sé, um dia, no culto, no meio da pregação, o pastor Jaime falou assim: quem aqui tem ministério de criança e gostaria de nos colaborar conosco? Fiquei quieta. Quem aqui tem ministério de criança? Fiquei quieta. Aí ele disse pela 3ª vez: o Espírito Santo está me dizendo que aqui tem alguém que trabalha com criança. No final do culto, venha falar comigo. Eu fiquei quieta. Só que a minha filha caçula estava comigo, a Giovana, e ela disse assim: você vai falar com ele no final? Aí eu não tive jeito. Eu falei: mas Senhor, eu queria só ficar quieta, dar um tempo para que a minha vida até se acomodasse com o que tinha, tudo que tinha acontecido. Mas nós sabemos que na obra de Deus não tem tempo. E assim foi que eu comecei na Igreja da Graça. Pastor Jaime, apresentei material. Pastor Jaime me apresentou para Jucimara. Jucimara foi meu primeiro contato. Realmente, como ela disse, tomava conta de criança. Não tinha espaço e não se tinha a mente que se tem hoje, graças a Deus, com relação à criança, não é verdade? Então, nós ficamos, quem conhece a Praça da Sé, era aquele espaço do lado onde tinha sido um banco. E ali nós começamos com a escolinha. Começamos com material da... Alguém aqui conhece mimeógrafo? Nós tínhamos mimeógrafo. Tínhamos papel que era um irmão que cedia para nós. Né? Ai, que lindo. Oh, meu Deus, era com isso que nós fazíamos à mão, não é? Eu vejo Karina ali, deve ter recebido bastante material nosso na base do mimeógrafo, com álcool, não é? E nós fazíamos. Mas o que era mais importante era evangelizar a criança, não é? Então, isso daí é uma boa recordação, né? Guardou. Guarda, porque isso é uma peça importante, não é? Foi muito importante, né, Karina? Pois é. Desenho. Nós passamos, assim, coisas gostosas, experiências boas, né?
que eu não fico triste de ter vivido esse período, sabe? Foi um período de grandes experiências, não é verdade? Hoje vocês estão com mais facilidades e as coisas já estão mais encaminhadas, né? Mas nós pegamos aquele período assim inicial. Para vocês terem uma ideia, nós só tínhamos cadeiras, não é? Era cadeiras que a gente colocava as crianças, aí acharam uma tábua que a gente colocava para fazer de mesa para as crianças, e começamos com muito esforço a separar por faixa etária. Então, nós começamos, quando apareceu as voluntárias, começamos a dividir as crianças. Imagine toda a faixa etária num mesmo espaço. Mas nós continuamos. Aí o pastor nos deu o cofre. Quem conhece cofre de banco? Aquele cofre com aquela tremenda porta. Ali é onde nós guardávamos o nosso material. Uma professora ficou presa nesse cofre. A porta se fechou, né? E quando nós demos falta, coitada, dentro do cofre. Por tudo isso nós passamos, né? Mas foi um período muito bom, porque ali nós recrutamos várias professoras. Por quê? Porque o trabalho começaram os pais a ver, que começou a surtir efeito no pequenino. Nossa, meu filho está mais calmo, não é? Nossa, meu filho quer que a gente ore agora a gente é obrigado a orar com ele de noite, né? É isso que nós ensinamos, não é verdade? E aí nós fomos crescendo, o trabalho lá na Praça da Sé já começou a ser visto por outros pastores das igrejas, e nós começamos já a mandar trabalho, vinha já professorinhas, e assim nós começamos com essa luta toda, mas era muito bom ver o trabalho crescendo. Aí nós mudamos, fomos para Praça Júlio de Mesquita. Praça Júlio de Mesquita não tinha lugar para as crianças, era um cinema, não é? E nós ficamos na entrada do cinema, numa avenida. Não tinha uma porta fechada, era aquela porta de grade aberta, e ali nós ficávamos, com os nossos cavaletes, tábua, cadeira, cadeirinha, era assim que nós dávamos aula. Mas nós perseveramos, e aí começou o trabalho crescer na visão das igrejas. Então, eu já comecei a levantar minhas professoras, como Jucimara faz. Levantando professora, orientando, e eu comecei a viajar, e eu comecei a visitar as igrejas. Não sei se aqui ainda tem daquela época, mas eu fiz Rio de Janeiro, Paraná, interior de São Paulo, foram quase muitas igrejas, Baixada Santista, e um pedacinho de Minas, nós fizemos. Eu ia e fazia essas reuniões que vocês estão tendo aqui, para orientação, para o trabalho crescer. E na sede, a gente de vez em quando fazia, mas nós não tínhamos espaço. Mas nós não paramos. Nada pode parar esse trabalho, nada, nada, nem pessoal e nem estrutura dentro da igreja. E nós continuamos, foi árduo, e não tinha lugar para colocar as crianças. Eu tinha uma sala de adolescentes, que eles estão naquela faixa etária de 11, 12 anos, e eles não querem ir para o culto, querem ficar na escolinha. Então, eu abri uma sala especial para os adolescentes. Foi muito bonito o trabalho. Eu levei 8 crianças ao batismo. Foi lindo, porque estavam na faixa etária de 12, 13 anos, 14, e o pastor querendo que eles fossem para a igreja, e eles, naquela relutância, nós levamos eles ao batismo. Então, nós temos muitos frutos desses garotos que se batizaram. Eu continuo com contato com eles. Uns já
estão em vias, 2 estão em vias de ser pastor, já estão casados, já estão com família. Isso é que é a nossa recompensa. É o fruto que nós plantamos lá atrás. Lá atrás. Quando a gente olha para uma criança, nós não sabemos o que nós estamos plantando. Mas é coisa boa. Hoje, esse meu aluno pode ser o professor do meu neto. Não é verdade? Então, tudo que nós fazemos na obra do Senhor não é em vão. E como Ele cuida da sua família, é o retorno que nós temos desse trabalho. É árduo? É. Vocês conhecem a sede. Saímos da Júlio Mesquita, fomos para a Avenida São João. Foi uma bênção. O pastor Jaime chegou e falou: irmã, escolhe que andar a senhora quer. Nossa, eu tinha um andar para a escolinha. Foi gostoso, foi. Só que não tinha, assim, a estrutura que vocês estão tendo hoje, né? Graças a Deus. Mas, mesmo assim, a gente punha armário, a gente punha cadeira e a gente dividia. Vários congressos eu fiz lá na São João. Muitos iam lá buscar material. Então, nós íamos fornecendo material. Professora tem sempre que estar estudando, porque primeiro o Senhor fala é com nós. Antes de nós darmos a aula para a criança, nós temos que estudar a liçãozinha que nós vamos dar, por menor que ela seja. Não importa que eu estou falando com uma criança de 4 anos, mas com ela, primeiro Deus fala comigo. A nossa vida espiritual cresce muito. O Senhor fala muito com cada um de nós, porque Deus quer o que de nós? A obediência. Deus quer que nós façamos o melhor para a obra dele, e a nossa vida tem que estar consagrada no altar do Senhor. Isso é muito importante, porque a palavra diz: sede santo, porque eu sou santo. Então, se o Senhor é santo, nós temos que ter essa vontade de nós sermos cada vez mais santos, né? Porque o verdadeiro santo somos nós mesmos, né? Nós fizemos de tudo naquele período lá, apresentávamos as crianças. Quando nós apresentamos as crianças, aparece sempre voluntários. Por quê? Porque trabalho na escolinha, ele fica muito oculto, ninguém vê. Quando a gente vem e apresenta as crianças, parece que incentiva outros a virem, não é verdade? Por quê? Porque evangelizar criança não é fácil. Evangelizar criança, tomar conta de criança é fácil. Faz um curso de babá que você toma conta de criança, não é verdade? Mas evangelizar criança, primeiro, amor. Se nós não tivermos amor, não vamos conseguir. Porque não é fácil, ainda mais as crianças de hoje, que estão assim bem ativas, imperativas, sabem mais do que nós, né? Pegam um celular, pega tudo, eles fazem, não é verdade? Então, nós temos que ter muito amor. Lá na São João, nós fazíamos muito na hora do almoço, porque lá eram 7, 8 cultos, ainda é, né? 7, 8 cultos por dia. Então, era muita professora. Eu cheguei a ter um grupo de quase 60 professoras, incluindo as da semana. Então, era muita, né? A rotatividade era muita. Mas nós nunca deixamos, no intervalo do dia, de domingo, nos reunirmos e orar. O importante do nosso trabalho é a oração. Porque lutas vamos ter? Vamos. Infelizmente ou felizmente, para ganharmos experiências, nós vamos passar por lutas, não é? Quer seja na vida pessoal ou no próprio ministério, não é?
Eu fazia, naquela época, o pastor Jaime me cedia, uma vez por mês, um pastor para ir pregar a palavra, para ministrar a palavra para as professoras. Mas toda semana nós estávamos em oração. E eu creio que o trabalho que hoje vocês estão desfrutando foi resultado de muita oração. Sem oração, não vamos fazer com as nossas próprias forças. E eu creio que todo esse trabalho frutificou porque nós entendemos isso. Estar no altar do Senhor não sou eu, não é? Nós temos que pensar isso. Nada é para nossa exaltação. Eu não quero ser eu exaltada, você entendeu? É a obra do Senhor que nós procuramos fazer da melhor forma possível. O Senhor quer excelência, o Senhor gosta do melhor. O Senhor não gosta nada de meia boca, né? Meia boca não é com o Senhor. Esse ministério infantil, vocês vão colher muitos frutos. E é a coisa mais gostosa hoje eu ver esse trabalho, que isso é fruto. Isso é fruto. Eu ver que aquelas pessoas que passaram não se perderam. Claro, alguns, pode ter se desviado, ido para outras denominações, que não é esse o caso, mas que continuam firmes no Senhor. Isso é muito bom. Hoje, quando eu cheguei aqui, ainda encontrei pessoas da minha época. É um abraço tão gostoso. É uma lembrança tão boa, porque nós vivemos coisas boas. Não importa de que forma foi. Foi no sacrifício, foi com muita luta, irmão, me dá licença, obreiro queria espaço, eu também queria espaço, mas não importa, isso nós conseguimos superar, porque o importante é evangelizar o pequenino. E agora nós estamos num período até um pouco mais triste, porque os jovens estão se perdendo. Nós não podemos perder tempo com o nosso pequenino, porque o pequenino hoje é o adulto de amanhã. Nós temos que plantar essa semente no coração dessas crianças, para que eles cresçam. Nem todos estão em lar evangélico, ou em lar cristão, pais separados. Nós temos tantas coisas que levam a criança a acompanhar o mundo, porque o mundo é alegre, é farto, tudo pode, não é? E com o Senhor, não é? Então a criança nós temos que plantar a semente para que ela possa frutificar. E eu creio no poder dessa frutificação. Eu creio que o Senhor está ouvindo as nossas orações. Esse ministério está crescendo. Veja bem, de 1990, olha quantos anos já se passaram. E olha que coisa mais linda pelo crescimento. E o que eu vejo? Eu vejo que Deus é muito bom. Não é isso que ele fala? Deus é bom. Quando eu comecei, eu falei para vocês, a primeira pessoa que eu fui apresentada na Igreja da Graça foi a Jucimara. E hoje, quem está aqui? A Jucimara. Olha como Deus é bom. Naquele período, ela não tinha experiência. Ela adquiriu experiência, ela construiu família, mas olha só, ela perseverou e Deus deu para ela outra vez aquele lugar que no começo era dela. Vocês percebem? Eu passei para ajudar. Deus me levantou com o meu conhecimento. O que eu sabia, eu entreguei. E hoje ela está à frente. Olha que coisa mais linda ver esse congresso. Vocês estão num grupo grande. O maior grupo que eu consegui reunir foi no Rio de Janeiro. Tinha um pouquinho menos.
E olha hoje, que maravilha, ver a igreja cheia. E quantos que faltaram, né? Que por ser longe não dá para vir, vem um, o outro não veio, não é verdade? Que nem iria caber aqui. Mas veja bem, isso é amor à obra. E Deus está devolvendo para ela o lugar de honra dela. Porque ela perseverou, ela tem o mesmo amor, ela foi uma discípula fiel. A Karina, que está do lado também, lembro bem dela na Lapa ainda, não é, Karina? Nós nos conhecemos quando a Karina era da Lapa. Então, veja bem, a perseverança. O que nós temos que ter? Qual é o seu alvo? Eu não sei. Esquece. Porque todos vocês sabem, sim. Com esses congressos, cada vez que você aprende um pouquinho, é exercitar. É isso que nós precisamos. Para terminar, irmãos, eu vou ler com vocês um pequeno versículo bíblico que fala muito ao meu coração por sermos este povo. Abram as Bíblias, se vocês estão com ela, no Salmo 89. Salmo 89, no versículo 14. Diz o seguinte: justiça e juízo são a base do teu trono, misericórdia e verdade vão adiante do teu rosto. Bem-aventurado o povo que conhece o som festivo, andará, ó Senhor, na luz da tua face. E em teu nome se alegrará todo o dia, e na tua justiça se exaltará. Pois tu és a glória da sua força, e pelo teu favor será exaltado o nosso poder. Porque o Senhor é a nossa defesa, o Santo de Israel, o nosso Rei. Até aqui. Amém, irmãos? Essa é a palavra que eu tinha para deixar para vocês. Justiça e juízo são a base do teu trono, né? É isso que nós temos que ter. Qual é o seu alvo? É evangelizar criança? Pense na sua vida também. Santifique-se o máximo que você puder. Seja fiel à palavra do Senhor, porque o Senhor é fiel à palavra dele, ele não falha. Então, nós precisamos da justiça e do juízo. Não importa se estamos sendo reconhecidos ou não, continue com muito amor, amando os pequeninos, porque o Senhor diz que vai entrar no reino do céu quem for como os pequeninos, não é? Então, eu creio que nós temos que pensar nisso. Vamos amá-los da melhor forma possível. Vai ter aquele que deixa a gente, tira a gente fora do sério, mas ama, porque eu tive um aluno desse, que as professoras devem se lembrar, fazer vigília lá na Avenida São João, com aquela criança, ninguém dormia. Hoje, ele é uma bênção no caminho do Senhor. Está se formando esse ano um pastor. Imagina se nós tivéssemos desprezado esse menino. Ele hoje, eu encontrei ele tem 1 mês e pouco, encontrei pessoalmente, fora o Face, né, que a gente se encontra sempre, mas ele me abraçou e diz: se não fosse a senhora ter paciência comigo. Então, é isso que nós temos que ter. Amor, esse é o fundamental, amor. Amém, irmãos? Que vocês consigam fazer o melhor na igreja de vocês, trabalharem com os pequeninos, isso é muito bom. E um prazer muito grande vê-las aqui. Eu creio que realmente vocês estão fazendo o melhor para a obra do Senhor. Muitos de vocês, eu sei que viajaram, passaram a noite talvez numa estrada, mas isso tudo traz muita alegria. E o Senhor restaura as nossas forças. Amém? Amém.
Mais forte, que é para Jesus. Eu meditava na palavra esta semana e eu fui parar no livro de Esther e encontrei uma passagem da história que a gente conhece por estudar para ensinar os pequeninos, né? Feliz é o homem a quem o Senhor Deus quer honrar. Né? E o Senhor preparou esse congresso para nós honrarmos a Ele, né? Com a vida da irmã Nadir, com uma semente que foi plantada e até hoje ainda produz muitos frutos. Eu queria chamar aqui à frente os frutos, mais frutos que estão aqui hoje. Cadê os frutos? Nós preparamos uma homenagem para a irmã Nadir. Eu te amo. Pode vir, gente. Vocês todos, eles vão passar aí por vocês. Isso. Vamos cantar? Eu faço parte de um novo tempo que está nascendo. Todo mundo chorando, não tem jeito, gente. Eu sou o fruto. Eu sou o fruto de uma semente. Canta vocês, tá bom? Eu faço parte de um novo tempo que está nascendo em minha nação. Vem mais pra cá, ó, pra todo mundo conhecer vocês. Eu sou fruto de uma semente que foi plantada. Depois a gente vai mostrar. Eu faço parte. Canta você agora, bem bonito. Esse é um dos alunos, tá? A família dele. Mais forte, gente. De uma semente. A geração de Samuel está se levantando. A geração de Samuel está se levantando. Geração de Samuel. Geração, ó, que depõe Saul, recebe a unção deste momento sobre a sua vida. A sua semente não passará. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu ao coração do homem aquilo que Deus preparou. Se você está atrás das malhadas, querida, é lá que Deus derrama o óleo e te unge rei e rainha. Para um tempo de louvor, para um tempo de louvor, para um tempo de louvor. Respirou? Respirou? Bom dia. Que Deus abençoe vocês. As suas vigílias surtiram efeito. Eu acho que eu já fiz quase todas as minhas tias chorarem, né? A Ioná não está por aqui, né? A Ioná chorou muito comigo. Pois é, essa criança cresceu, hoje tem 32 anos, uma família, sou casado, tenho uma filha de 5 anos. E se não fossem essas pessoas, talvez eu não estaria aqui para contar a minha história. Eu trouxe aqui uma coisa também que, não só acho que... Isso aqui foi minha primeira Bíblia.
Minha primeira Bíblia em 1995. Cléucio, esta é uma pequena lembrança pelo seu esforço e dedicação à palavra de Deus na escola dominical. Parabéns, tia G, 6/8/1995. E como a irmã Nadir disse, desde pequeno, por mais problemas que eu tenha talvez levado para elas, Deus chamava-me para o ministério. E quando perguntavam para mim, Cléucio, o que você vai ser? Eu dizia, eu vou ser pastor. E o que pastor faz? Eu não sei, mas eu sei que eu vou ser pastor. E eu vim de uma família muito simples, uma família... Nós passávamos por dificuldades. Eu fui criado pela minha avó, os meus pais separados, mas a minha avó um dia ela foi para a Igreja da Graça e me levou. E eu era um grude com ela, até que surgiu então a escolinha. E eu fui para a escolinha. Hoje eu tenho, na minha estante, eu tenho inúmeras Bíblias, mas essa Bíblia surtiu efeito na minha vida. As mensagens que eu aprendi de pequeno na igreja surtiram efeito na minha vida. E eu quero ler um pequeno texto aqui. Infância, o melhor tempo para semear. Que virá a ser, pois, este menino? Lucas 1:66b. Perguntaram a um menino em uma favela de São Paulo: o que você vai ser quando crescer? Ele respondeu: bandido ou missionário? Depende de quem chegar primeiro. O que nossos meninos e meninas vão ser? Esta é a pergunta que ecoa em nossos lares, ruas e cidades. Onde estão os apacentadores de crianças? Onde estão os que plantam boas sementes na infância? Será que se acham sem tempo, sem visão, sem preparo ou envolvidos demais com os afazeres do dia a dia? Temos abortado as sementes na infância e perdido as flores e os frutos. O mundo está com poucas flores, poucas cores, perfume e beleza, pois as sementes foram abortadas. O mundo está com fome de Deus. Os frutos são poucos, insuficientes, pois as sementes não foram plantadas na fase ideal. Algumas sementes foram plantadas tardias, nasceram fora de época. Seus frutos são poucos, atraentes e escassos. Faltaram-lhes as condições ideais para crescer. Outra parte da semente foi semeada em boa terra, rompeu e nasceu. Fez-se bela e forte, gerou flores e frutos. Tornou-se planta viçosa, deu boa colheita, de 30, 60 e 100 por um. Perfumou, embelezou, alimentou e gerou outras sementes. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça, é o que diz Mateus 13:9. Invista sementes na infância e garanta o sucesso da semeadura. O que se encontra no início da vida de pessoas felizes e abençoadas é um jardineiro que semeou fontes de vida em sua infância. A Bíblia diz: como são felizes os que obedecem os seus estatutos e de todo o coração buscam. Com tua mão vem ajudar-me, pois escolhi os teus preceitos. Salmo 119:2. A semente da vitória está na infância. Eu acho que se eu não tivesse tido pessoas maravilhosas como eu tive na minha vida, como começa o relato desse texto, quando pergunta a uma criança: o que você vai ser? Bandido ou missionário? Como eu disse, eu vim de uma família sem estrutura nenhuma. Eu não cresci com a minha mãe, mas Deus colocou mães preciosas na minha vida. E o Cléucio, o que é hoje, deve muito a essa equipe, a essas jardineiras que plantaram a semente do Senhor na minha vida e no meu coração. Que Deus abençoe.